do segundo ano. Aí, se vocês quiserem, vocês depois, quem tiver tempo, ou né, quiser mesmo, vai lá, assiste as aulas do segundo ano e já revisa com os slides que eu faço exemplos, eu faço questões, tá? Então, minha ideia é deixar tudo disponibilizado para vocês. Eu vou me organizar para que isso aconteça ainda esse mês, tá bom? Ainda esse mês eu vou tentar criar um canal e colocar esses vídeos lá no canal e passar o link para vocês que vocês tenham essa possibilidade aí, tá certo? Então, vamos lá. Comecei a gravar agora. Então, como eu comecei a gravar agora, depois eu vou voltar aqui um pouquinho. Tem alguém que está com o áudio aberto, gente. Desliga o áudio de vocês aí, porque senão dá interferência no meu, tá certo? Vamos lá. Então, bom dia novamente. Então, na aula passada a gente falou sobre campo elétrico e sobre força elétrica. E hoje a gente vai falar novamente, continuar, né, a parte de campo elétrico. Então, a gente parou em campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É um campo que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Significa dizer que o campo não muda nem o seu valor, que é o módulo, nem a sua direção, nem o seu sentido. Então, o campo elétrico uniforme, para ele acontecer, você pega duas placas eletrizadas, ou seja, duas placas carregadas, e bota elas uma próxima da outra, uma positiva e a outra negativa. Lembra que o campo sempre ele é saindo da carga positiva, porque ele é divergente quando a carga é positiva, e ele é chegando na carga negativa, ou seja, ele é convergente. Ele sai da positiva e chega na negativa. Então, perceba essa figura aí, ó, entre as placas, que ela está saindo da positiva e está chegando na negativa. Note que nas bordas, o campo elétrico não é uniforme. Ele só é uniforme aqui no meio, ó. Então, nas bordas, eles não têm a mesma direção, ó, a direção muda. Professor, e qual a diferença entre direção e sentido? Direção só existem três: horizontal, vertical ou diagonal. E sentido, professor? Sentido é para onde aponta. Então, sentido pode ser norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, para cima, para baixo. Por exemplo, se eu tenho essa reta e eu tenho essa reta, ambas são direções iguais, são direções horizontais. Só que a primeira é horizontal para o oeste ou para a esquerda, e a de baixo é horizontal para o leste, ou seja, para a direita. Ambas as retas são horizontais. Ambas as retas têm a mesma direção, mas o sentido delas são opostos. Então, para um campo elétrico ser uniforme, ele tem que ter o mesmo módulo, ele tem que ter a mesma direção e ele tem que ter o mesmo sentido, ok? Isso significa campo elétrico uniforme. Ô, professor, e me lembra aí, por favor, de campo elétrico, que eu não estava aqui no início da aula, não. Então, lembrando de campo elétrico, então, existem duas fórmulas para campo elétrico. Existe essa fórmula da esquerda e essa fórmula da direita. Eu estou falando de novo, gente, porque eu comecei a gravar, tá? Para deixar registrado para quem não pôde assistir. Então, a fórmula da esquerda é um Q minúsculo. A fórmula da direita é um Q maiúsculo. E qual é a diferença entre elas duas? Quando você usa o Q minúsculo, ou seja, a fórmula da direita, essa fórmula, como eu expliquei na aula passada, é a carga de prova. É a carga que está experimentando, que está provando a existência do campo elétrico criado por uma outra partícula. Já quando você usa a fórmula da direita, a fórmula que tem o Q maiúsculo, esse Q maiúsculo, o nome é carga geradora do campo. É aquela carga que realmente está criando o campo. Então, a diferença para usar uma ou a outra é isso, que o Q minúsculo é a carga de prova, é aquela carga que está sentindo o campo, e o Q maiúsculo é a carga geradora, é aquela carga que está criando o campo. Então, você pode usar tanto uma quanto a outra, a depender da questão, como a gente fez questões na aula passada. Vimos também que, ó, partícula positiva cria campo divergente e partícula negativa cria campo convergente. Divergente significa que a positiva, o campo, ó, é saindo dela, é indo para fora, ó. E a negativa,
o campo é convergente, ou seja, é indo para a negativa. Então, o campo elétrico é sempre saindo da positiva e chegando na negativa. E na aula passada, nós também vimos sobre força elétrica, né? Primeiro, na verdade, até foi sobre força elétrica, que também é chamado de lei de Coulomb. Então, força elétrica é dada por essa fórmula, ó, K vezes Q1 vezes Q2 sobre o D ao quadrado. K é a constante eletrostática. É um valor que é sempre fixo. Esse valor você não precisa decorar. A questão vem trazendo para você informação, caso seja necessário. Q1 e Q2 precisa ter essas barras. Essas barras significam módulo. É módulo de Q1 e é módulo de Q2. Significa dizer que se Q1 e Q2 você nunca vai usar o valor negativo. Você sempre vai usar o valor positivo, tá? Então, sempre na fórmula de força elétrica, o valor ele é positivo para a carga. A carga nunca vai ser negativa porque é em módulo, sobre D ao quadrado. Então, perceba que a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Se a carga aumenta, a força aumenta. Se a carga diminui, a força diminui. Já a força e a distância são inversamente proporcionais. Se a distância diminui, a força aumenta. Se a força aumentar, a distância vai diminuir. Sempre vai ser inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui. E lembra que está elevado ao quadrado. Então, se a distância ela aumentar 2 vezes, a força ela diminui 4 vezes. Lembra do gráfico? Aqui, ó. Então, se a distância aumentar 2 vezes, a força ela reduz 4 vezes. Se a distância aumentar 4 vezes, a força diminui 16 vezes, porque é sempre elevado ao quadrado. Já se a distância diminuir 4 vezes, a força aumenta 16 vezes, porque é inversamente proporcional. Perceba que o gráfico nunca vai tocar o eixo X. Vai chegar bem perto, mas nunca vai tocar. Então, tudo isso aí a gente falou na aula passada. Então, voltando para a aula de hoje, a aula de hoje a gente está começando em campo elétrico uniforme. Então, o que é um campo elétrico uniforme? É um campo que tem o mesmo módulo, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Então, ter o mesmo módulo significa dizer que tem o mesmo valor. Tem a mesma direção significa dizer que todos são horizontais, todos são verticais ou todos são diagonais. Não pode mudar. Tem o mesmo sentido significa que está todo mundo apontando para a direita, está todo mundo apontando para a esquerda, ou está todo mundo apontando para o norte, todo mundo apontando para o sul. Ter o mesmo sentido significa isso. Então, para ter um campo elétrico uniforme, tem que ser um campo entre 2 placas carregadas. No meio dessas placas, o campo vai ser uniforme. Nas extremidades, nas bordas, ele não é uniforme. Aí a gente viu como faz essa questão aqui, que nós vimos que a resposta correta é letra E. Então, todas as 3 opções estão verdadeiras. Então, o campo elétrico gerado na região do espaço depende da carga e da fonte. A carga sempre vai gerar um campo elétrico. A gente viu que nêutron, por exemplo, né, ele não gera campo elétrico. Próton, que é positivo, gera. Elétron, que é negativo, também gera. Mas quando a partícula é neutra, ela não gera campo elétrico, porque campo elétrico só existe quando a partícula está carregada. E vimos que o campo elétrico, se ele não muda no decorrer do tempo, ele pode chamar de campo eletrostático, porque se ele está estático, ele não está variando ao longo do tempo. Ok, e aí chegamos em campo resultante. Como eu estava falando para vocês, campo resultante é a soma vetorial de todos os campos. Soma vetorial não é sair somando cada valor. Se esse valor do campo 1 for 20 Newton por Coulomb, que é a unidade de medida. Se o campo 2 for 10 Newton por Coulomb, e o campo 3 for 5 Newton por Coulomb, o campo resultante, você não pode dizer que é 20 mais 10 mais 5, não. Você não pode dizer que é 35, não. Por que eu não posso, professor? Porque isso aqui está errado? Porque isso aqui é uma soma escalar. E campo não é escalar.
campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu tenho que somar vetores. E me lembra aí, professor, como é que eu somo vetores? Bom, existem 4 casos para somar vetores. Vamos lembrar lá do primeiro ano? Primeiro caso, vetores na mesma direção. Quando 2 vetores estão na mesma direção, você soma os vetores. O exemplo mais clássico disso é você tem uma caixa e você está empurrando essa caixa para a direita com a força de 20 newtons. Só que você não conseguiu. Aí você chamou a ajuda de alguém que está te ajudando, empurrando também para a direita com a força de 30 newtons. A força resultante vai ser 50 newtons, porque vai ser a soma de 20 mais 30. Então, quando 2 vetores estão no mesmo sentido, o campo resultante realmente é a soma. Mas toma cuidado, porque não é sempre assim. Esse é o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Vetores na mesma direção. Nesse meu exemplo, todos os dois foram horizontais, e vetores no mesmo sentido. Nesse meu exemplo, o sentido é para o leste, também você pode falar para a direita. Ô, professor, e se tivesse os dois para cima, teria algum problema? Não. Se eu tivesse 2 vetores para cima, ainda assim eu iria somar. Era só somar o vetor 1 com o vetor 2, porque os dois seriam verticais, que é a mesma direção, e os dois seriam o mesmo sentido, que é para cima, ou seja, para o sul. Então, vetores no mesmo sentido, você soma. Segundo caso, vetores com sentidos opostos. Quando você tem vetores em sentidos opostos, você subtrai. Então, se eu tiver um campo para a direita e eu tiver um campo para a esquerda, aqui eu tenho uma partícula. Aí vamos falar que sobre ela tem um campo 1 que aponta para a direita e sobre ela tem um campo 2 que aponta para a esquerda. Perceba que a direção é a mesma. A direção continua sendo horizontal. Só que agora o sentido é oposto, porque o sentido do campo 1 ele é para o leste e o sentido do campo 2 é para o oeste. E agora, professor? Agora a soma vetorial não é uma soma realmente. Agora a soma vetorial ela é uma subtração. Então, vou ter que subtrair o campo 2 do campo 1. Professor, como é que eu sei se é o 2 menos o 1 ou se é o 1 menos o 2? É sempre o maior menos o menor. Então, nesse caso, o campo resultante vai ser o campo 2 menos o campo 1, porque o campo 2 ele é maior do que o campo 1. Então, vetores no mesmo sentido, soma. Vetores em sentidos opostos, subtrai. Se os vetores estiverem formando entre eles um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, forem vetores perpendiculares, vamos lembrar que na matemática, retas perpendiculares são retas que formam entre elas um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Quando os vetores formam um ângulo reto, para você somar vetores, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Diz que a hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa aqui, ó, é o que está oposto sempre ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Lembra disso lá de matemática? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, o S é a hipotenusa, que fica S ao quadrado, e os catetos são o A e o B. Então, para achar o campo resultante, quando você tem vetores formando um ângulo de 90 graus, ou seja, vetores perpendiculares, você precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Estão lembrando disso lá do primeiro ano? E o último caso é quando você tem um campo, um ângulo qualquer. Quando o ângulo não é 90 graus, quando o ângulo é 60 graus, 40 graus, 70 graus, você vai ter que aplicar a lei dos cossenos. O nome disso aqui, ó, é lei dos cossenos, que também vocês já viram, ou se não viram ainda, vocês verão isso aqui em matemática. Essa daqui é a regrinha mais complicada, porque você não pode somar, porque perceba que é 2,
é diagonal indo para cima entre o norte e o leste, ou seja, nordeste. E o campo um é diagonal, mas é diagonal entre o leste e o sul. Então é sudeste. Então você não pode somar, porque para somar, os dois deveriam ir para o nordeste ou os dois deveriam ir para o sudeste. Você também não pode subtrair, porque para subtrair, um teria que estar subindo e o outro teria que estar descendo, mas a direção tinha que ser a mesma. Você também não pode aplicar o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras só aplica quando o ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, quando o ângulo for um ângulo qualquer, você tem que aplicar uma coisa chamada de lei dos cossenos, que vai ser o campo um ao quadrado, mais o campo 2 ao quadrado, mais duas vezes o campo um vezes o campo 2 vezes o cosseno do ângulo. Tudo isso dentro da raiz. Lembrando que cosseno, quando são ângulos notáveis, a questão não vai te dar quem é o cosseno. Por exemplo, o cosseno de 30, 45, 60, que são ângulos notáveis, que faz aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem um. Então, quando o ângulo for 30, 45 ou 60, ou ângulos que são produtos desses daí, que são retirados a partir desse, a questão não vai te dar o valor do seno e do cosseno. Quem tem que saber esse valor do seno e cosseno é você. Agora, se for 20 graus, aí a questão é obrigada a te dar. Porque 20 graus não é um ângulo notável. Se 20 graus não é um ângulo notável, a questão vai fornecer o valor do cosseno. Então, repetindo, são quatro casos. Primeiro caso, vetores no mesmo sentido, a soma vetorial realmente é uma soma. Vetores em sentidos opostos, a soma vetorial, na verdade, é uma subtração. Vetores formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, a soma vetorial, na verdade, você tem que aplicar a lei dos cossenos para achar, lei dos senos. Desculpa, tem que aplicar teorema de Pitágoras para você poder achar. Desculpa, tá? Quando for perpendicular, repetindo, você aplica o teorema de Pitágoras. E quando for um ângulo qualquer, que não for um ângulo de 90 graus, for um ângulo de 60 graus, 70 graus, 45 graus, você tem que aplicar o que é chamado de lei dos cossenos, que é essa regrinha mais complicada. Isso aqui foi uma revisãozinha do primeiro ano, mas essa parte de vetores, eu vou botar um slide mais detalhado para vocês lá no Google Classroom, tá? Para que vocês possam revisar. Bom, tenta fazer essa questão 13 aí. Como ela é uma questão de conta, eu vou dar 4 minutinhos para vocês tentarem fazer aí. Como é de conta, já pode colocar a resposta no chat, tá? Porque não influencia outras pessoas a marcarem, porque tem que fazer a conta. Então, tenta fazer essa questão de número 13 aí, por favor. Ó, gente, tem uma registração aqui não é 109 não, viu? É 10 elevado a 9. Deixa eu consertar logo isso aqui. Então, ó, isso daqui foi uma digitação. É 10 elevado a 9. Eu acredito que vocês notaram, mas deixa eu consertar.
Pode sim, Ana. Como é uma questão de cálculo, não tem problema você botar já com o resultado, não. Porque não influencia os outros, não. Pode colocar. Rafa, acho que é a letra B. Quem mais? Iago também acho que é B. Maria também. Eu só não gosto que vocês coloquem logo a resposta quando é de teoria. Porque quando é de teoria, você influencia a resposta do outro. Mas quando é de conta, a pessoa tem que fazer a conta para achar a resposta. Né? Mesmo que você veja que a letra B, ou letra C, ou letra D, e você não fez a conta, não adianta de nada, né? Vamos lá, vou fazer então. Posso fazer? Posso? Parabéns que marcou letra B, tá? Vamos ver como é que faz. Primeiro, perceba que tanto a carga A quanto a carga B são cargas positivas. Ó, tanto uma quanto a outra é positiva. Então, o campo gerado por A vai ser um campo que saindo de A, ó, vai ser um campo que é saindo de A, porque positiva, quando a carga é positiva, o campo é sempre saindo, ó, sempre divergente. Como a B também é positiva, ela também vai criar um campo que é saindo dela. Aí, ó, o B também cria um campo que é saindo dela. Esses vetores você não pode somar, porque não é mesmo sentido. Você não pode subtrair, porque não é sentido oposto. O ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Para achar esse campo resultante, ó, que fica aqui no meio, ó, nessa diagonal, para achar o campo resultante, você terá que aplicar o teorema de Pitágoras. E o que é que o teorema de Pitágoras diz? Diz que o campo resultante ao quadrado vai ser o campo A ao quadrado mais o campo B ao quadrado. Aí eu tenho que calcular quem é o campo A e quem é o campo B. Lembra que a fórmula para calcular campo com uma carga geradora do campo é K módulo de QA sobre D de A ao quadrado. Se for a da partícula B, K vezes módulo de QB sobre a distância de B ao quadrado. Apesar da fórmula ter o módulo, nesse caso eu nem preciso me preocupar porque a carga foi positiva, tá? Então não preciso me preocupar porque ela foi positiva. Então o valor de K eu não decoro. O valor de K está escrito na questão, que é 9 vezes 10 a nona. A carga também está aqui, ó. Está no texto da questão, ó. Carga A, carga B. Então, eu não preciso também decorar. Está aqui, não tem como decorar. E agora a distância? A distância é a parte que vocês mais erram. A distância de A, perceba que é 40 centímetros, desculpa. Porque a distância de A até C é uma distância horizontal. E na horizontal aqui, ó, tá 40 centímetros. Deixa eu apagar isso aqui para botar uma letra mais bonitinha. Então, ó, a distância de A é 40 centímetros. Já a distância de B, que é a distância vertical, é 20 centímetros. Distância de B é 20 centímetros. E está em centímetro. E no padrão mundial, ó, é em metro. Como é que passa, professor, de centímetro para metro? De centímetro para metro, você divide por 100. Então, 40 centímetros dividido por 100 é 0,4 metros. E 20 centímetros
dividido por 100 é 0,2 metros. Então, agora é só pegar o valor que ele deu de tudo e colocar lá, ó. Então, K, quem é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga de A? 48 vezes 10 a menos 6. Como não está negativo, continua positivo. Mas se tivesse menos 48 vezes 10 a menos 6, na hora de colocar em módulo, o módulo de menos 48 vezes 10 a menos 6 seria 48 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o módulo, só quem tira o sinal de negativo é o número que está na frente. O expoente não muda nada. E a distância de A ao quadrado é 0,4 ao quadrado. Tudo isso é elevado ao quadrado. Tem esse quadrado aqui que é da distância e tem esse quadrado aqui que é da fórmula. Da mesma maneira que eu fiz para o A, eu faço para o B. O K é o mesmo. Se o K é o mesmo, continua sendo 9 vezes 10 a nona. A carga de B está escrito lá na questão, que é 16 vezes 10 a menos 6. E a distância de B é 0,2 elevado ao quadrado. Quando você estiver fazendo a continha, você vai ter esse resultado aqui, ó, que é só você fazer continha aí, tá? Essa parte eu não vou fazer detalhada, porque aí é só conta de equação simples da matemática, tá? Não tem nada demais. Aqui, acabou a física. A partir daqui, é só matemática básica. É só substituir os valores e não deixar nenhuma conta, nem de somar, nem de multiplicar, nem de dividir, tá? Então, lembrar direitinho como faz as continhas. Lembrou direitinho? Lembrando aqui, ó, gente, 2,7 vezes 10 a 6 elevado ao quadrado é 2,7 ao quadrado, que é 7,29, e 10 a 6 ao quadrado, que é 10 elevado a 12. A mesma coisa você faz aqui. Então, quando você leva uma notação científica ao quadrado, você eleva tanto o número que está na frente, quanto também a potência de 10. Só que a potência elevada ao quadrado é só fazer uma multiplicação. É 6 vezes 2, 12. Então, essa é a questão. Por hoje é só, entre aspas, tá? Por hoje é só de assunto. Agora a gente vai fazer mais questões. Então, aqui é só uma tirinha de um cartunista que eu acompanho, que é bem legalzinho, Carlos Ruas, eu gosto dele. Então, um sábado qualquer é o nome da tirinha. Aí, o bonequinho pergunta aqui, quem é aquele? Aí chega Einstein para falar com Deus. Muito prazer em conhecê-lo, sou um grande fã do seu trabalho. Então, é só para descontrair aqui um pouquinho a tirinha. Porque Deus criou tudo, né? E Einstein explicou, né? Assim, boa parte das coisas. Então, só foi para poder descontrair. Vamos agora para o slide de questões. Vamos treinar um pouquinho agora. Eu tinha digitado, gente, só que eu não sei como eu consegui perder, tá? Então, faça, por favor, a questão de número 1 aí. Questão número 1 não, questão número 4, né? A primeira questão aqui é a de número 4. É o tempo que eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá? Lembrando, professor, me lembra aí qual é a fórmula de força elétrica, porque eu não estava aqui na aula passada não, eu não lembro não. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que isso aqui tem que ter em módulo. Então, vou aqui no banheiro rapidinho e volto agora.
Obrigado, Atma. No computador tem, Letícia. No celular eu não sei. No computador eu sei que tem. Agora no celular eu não sei. Que você pode usar aquela lupa que vem no próprio Windows. Aquela lupa de acessibilidade para pessoas que não enxergam bem. Agora no celular eu não sei te dizer. Como não vai dar tempo de fazer todas aqui hoje, obviamente, eu mando para vocês também isso, viu, gente? Como esse aqui já está pronto, eu mando para vocês já também, tá? Mas bora fazer pelo menos a 4 e uma outra que eu quero fazer com vocês. Quem já souber a resposta pode colocar o valor, tá? 0,3 é a primeira opção. Luana também. Deixa eu dar só mais um minutinho, tá, gente? Que eu corrijo. Ok? Então vamos fazer juntos aqui. A que distância deve ser colocado duas cargas positivas e pontiformes? Professor, o que significa pontiforme? Significa em forma de ponto. Significa que toda a carga está concentrada em um único ponto. Iguais a 1 microcoulomb. Então, esse mi aí, eu falei micro. Então, 1 microcoulomb no vácuo, para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha um valor, tenha uma intensidade de 0,1 newtons. Lembrando que o valor do K está aqui em cima, o valor do K, que ele já deu na questão. Então, ele deu para a gente o K, ele deu para a gente as cargas, ele deu para a gente a força, e está perguntando qual é a distância. Qual é a distância? Então, a distância é a letra D. Então, vamos lá para o slide que tem branco para a gente fazer. Então, a fórmula de força elétrica é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Quais foram os valores que ele me deu? Ele me deu o valor do K, está escrito lá na questão que é 9 vezes 10 a nona, eu não preciso decorar. Ele falou que as cargas são iguais, então tanto Q1 quanto Q2 tem carga de 1 microcoulomb. Aí eu tenho que lembrar o que significa esse micro. Esse micro significa 10 a menos 6. Então, as cargas é 1 vezes 10 a menos 6. A distância, ele não deu. A distância é o que eu quero descobrir. E a força, ele deu, que era 0,1. Então, a partir desse momento que você tirou os dados
e você colocou a fórmula, a física acabou aqui. Então, a parte da física é você ler, interpretar a questão, tirar as informações e saber a fórmula que você vai usar. Física acabou aqui. Agora vem matemática básica, que é substituir os valores. Então, força elétrica vai ser K. Quem é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Q1. Quem é Q1? 1 vezes 10 a menos 6. Como ele está positivo mesmo, não muda nada. Quem é Q2? Como ele falou que é igual também, 1 vezes 10 a menos 6. A distância. A força, ele falou para a gente ali, ó, do ladinho, ó, a força é 0,1. Então, ele já falou para a gente. Então, agora, a gente vai fazer uma coisa chamada produto dos meios pelos extremos. É o que vocês chamam no dia a dia de cruz-credo. Aí você tem que lembrar que embaixo desse 1 aqui não aparece, olha, desse 0,1 tem o número 1. Ele não aparece, mas ele está lá. Então, 0,1 vezes d ao quadrado dá 0,1 vezes d ao quadrado. 9 vezes 1 dá 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 9 mais menos 6 mais menos 6. Quem fizer a continha vai dar menos 3. Aí esse 0,1 que está multiplicando o d ao quadrado passa para o outro lado dividindo. Então, d ao quadrado vai ser 9 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. 0,1 em notação científica é 1 vezes 10 a menos 1. Aí, esse d, como está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. 9 dividido por 1 dá 9. Divisão de potências de 10, você conserva a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação você soma, na divisão você subtrai. Então é menos 3, menos 1. Quem fizer a continha vai dar menos 2. Tirando a raiz agora de 9, a raiz de 9 é 3. A raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. E como vocês bem disseram, a resposta é 0,3. Então, parabéns àqueles que tentaram fazer e porventura erraram, não tem problema, e aqueles que tentaram e acertaram. Então, matemática, a gente vai usar sempre muito, né? Não tem jeito. Então, quem não lembra como é que faz conta com notação científica, divisão, multiplicação, como eu sempre digo para vocês, faz uma revisão disso lá, porque a gente vai usar sempre. Então, de física, só são as coisas que estão escritas de vermelho. Tudo que está escrito aí de azul ou de preto é matemática básica. Alguma dúvida nessa questão, número 4? O número dessa questão aqui era a questão de número 4. Alguma dúvida ainda? Tem algum passo que alguém não entendeu? Não? Então vamos passar para a próxima. Faça, por favor, essa questão 23. Professor, me lembra aí quais são as fórmulas de campo, porque eu não estudei direito e não decorei. Campo tem duas fórmulas. Pode ser força elétrica sobre Q minúsculo, ou pode ser K, isso aqui em módulo, né? K vezes Q maiúsculo dividido por D ao quadrado. Qual é a diferença? A diferença é que Q minúsculo significa carga de prova. Então, Q minúsculo significa carga de prova. E Q maiúsculo significa carga geradora. Então, Q maiúsculo significa carga geradora. Faça, por favor, a questão 23.
As outras eu tô pulando porque vai ser para casa, tá? Aí eu mando para vocês lá no Google Classroom, vocês fazem em casa com calma. Façam, por favor, a 23. A galera já ensinou, Ana, é só você fazer a pinça, né? Como você faz para olhar a foto. Você bota o dedinho aí e puxa para cima que ele amplia no celular. Como se estivesse vendo foto. Você bota o dedo e faz aquela pinça, como se fosse foto. Você faz assim, ó, ele amplia. Bom, então se alguém puder ajudar a Ana aí, ajuda a Ana, por favor.
Ok? Como só falta 5 minutos, gente, eu vou fazer, tá? Talvez nem todo mundo tenha conseguido resolver, mas como só falta 5 minutos, eu vou fazer aqui. Deixa eu limpar essa tela. Vamos lá. Você respondeu aquela outra lá muito mais difícil, Iago, de campo elétrico com 90 graus, fazendo teorema de Pitágoras. Essa daqui é muito, muito mais simples. É só um campo elétrico normal para calcular. Bem simplesinho. Vamos lá. Uma carga elétrica pontiforme de 10 a menos 9 coulomb. Então, pontiforme significa em forma de ponto. Toda a carga está concentrada em um ponto. Ao ser colocada no ponto B de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de 10 a menos 2 newtons. Então, ele está falando que a carga é esse valor e que a força é esse valor. Aí ele falou que a força é vertical e descendente. Descendente significa que está indo para baixo. Letra A. Calcule a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico. Vamos lá. Essa carga não é a geradora. Por quê? Porque ele falou que essa carga de 10 a menos 9 foi colocada no campo elétrico. Então, essa carga é o Q minúsculo. É a carga de prova. Essa carga está experimentando, está provando a carga, o campo criado por uma outra partícula. Então, a gente vai usar a primeira fórmula. Então, campo é igual a força elétrica sobre módulo da carga de prova. A carga de prova, ele falou no texto da questão, que é 10 a menos 9 coulomb, e a força elétrica, ele falou que é, deixa eu voltar aqui, eu não lembro, ele falou que é 10 a menos 2. A força elétrica é 10 a menos 2. Então, agora, para calcular o campo, é só botar a força, 10 a menos 2, dividido pela carga, 10 a menos 9. Então, eu não entendi como é que vocês conseguiram responder a questão lá que dependia de fazer teorema de Pitágoras, calcular um campo, calcular o outro campo, e não conseguiram fazer essa. Pelo menos a conta, com certeza, deveria ter feito, né? Porque essa aqui é 1000 vezes mais fácil do que aquela outra lá. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 2, menos 9. Então, quem fizer a continha, fica 10 elevado a 7. Campo é Newton por Coulomb. A direção do campo e o sentido vai ser a mesma direção e o mesmo sentido da força. Se ele falar que é descendente vertical, a direção aqui também vai ser vertical e o sentido também vai ser descendente, porque a partícula foi positiva. Quando é positiva, ela tem a mesma direção. Deixa eu ver aqui. Aí. Descendente. Agora, letra B. Na letra B, ele perguntou qual é a intensidade, que é o valor, a direção e o sentido da força que atua sobre uma partícula puntiforme de carga 3 microcoulomb se ela fosse colocada em P. Então, agora, está dizendo que vai ter uma partícula, isso aqui era da letra A, ó. Está falando agora que vai ter uma partícula que a carga dela agora é 3 microcoulomb. Micro significa 10 a menos 6. Então, micro significa 10 a menos 6. E ela foi colocada no mesmo ponto P. Se ela foi colocada no mesmo ponto P, o campo elétrico vai ser o mesmo. A força não, porque agora é uma outra partícula. Mas o campo elétrico vai ser o mesmo. Então, o campo elétrico a gente achou aqui, ó. Então, 10 a 7. A força elétrica é o que a gente quer descobrir agora.
E a carga agora da letra B não é a carga da letra A. A carga da letra B é 3 vezes 10 a menos 6. Faz cruz credo de novo, produto dos meios para os extremos. Então, força elétrica vai ser 3 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 7. Conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 3 vezes 10 é 30. E força é medida em Newton. Campo é medida em Newton por Coulomb. E força é medida só em Newton. Como a partícula, de novo, foi positiva, a direção e o sentido também vai ser o mesmo. Então, vertical e descendente. Se fosse negativa, a direção ainda seria vertical, só que o sentido seria oposto. Ao invés de ser descendente, seria ascendente. Seria, ao invés de para baixo, seria para cima. Porque a negativa vai ser atraída pela carga positiva. Então, ao invés de ser descendente, seria ascendente. Ok? Então, por hoje é só. Nós encerramos aqui nossa aula, tá? Então, vou lançar para vocês lá no portal toda a atividade e todos os slides de revisão de vetores. Esse slide de força, de campo, já está tudo lá, tá? Aí não preciso lançar, não. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.